Hoje a gente vai mergulhar em uma das funções mais importantes e que muitas vezes é mal compreendida dentro da igreja: o diácono. Afinal, quem pode ocupar essa função? E o que exatamente a Bíblia espera de quem a exerce? Vamos descobrir juntos? Para a gente entender de verdade a função do diácono, precisamos voltar lá na origem de tudo. E a história toda começa com uma pergunta que parece simples, mas não é. O que acontece quando uma bênção, como o crescimento explosivo de uma comunidade, acaba virando um problema de logística gigante? Pois é, foi exatamente essa crise que a igreja primitiva enfrentou, lá em Atos capítulo 6. Imagina a cena. Os apóstolos, que eram a liderança espiritual, de repente estavam mais para gerentes de um restaurante do que para pastores. Eles estavam tão ocupados com a distribuição de comida e resolvendo questões do dia a dia que o chamado principal deles, a oração e o ensino da palavra, estava ficando de lado. A solução que eles encontraram foi, sinceramente, brilhante. E definiu um modelo que serve de base até hoje. Uma divisão de tarefas muito clara. De um lado, os apóstolos, focados 100% no alimento espiritual. Do outro, 7 homens, de caráter exemplar, escolhidos para administrar e cuidar das necessidades materiais do pessoal. Ali, naquele momento, nascia o fundamento do diaconato. E dessa solução tão prática, nasceu um nome, um título oficial. Mas o que será que essa palavra que define a função significa na sua essência? De onde ela veio? A palavra grega é diakonos, e a origem dela, como a gente vê aqui, é fascinante. No começo, queria dizer remador. Pensa só nessa imagem. Não é o capitão que define o rumo do barco, mas é aquela pessoa que, com a sua força, faz o barco avançar. É a personificação do serviço que impulsiona a missão. E é muito importante entender uma coisa: diáconos não é doulos. O Novo Testamento deixa essa distinção bem clara. Um é um servo que exerce uma função com honra e dignidade. O outro é um escravo, propriedade de alguém. O diaconato, portanto, é um serviço nobre, voluntário, não é uma servidão. Certo, se a função é tão nobre, quem é que pode exercê-la? A resposta não está num currículo de habilidades, não. Está numa lista de qualidades de caráter que o apóstolo Paulo detalha lá em 1 Timóteo 3. O foco é todo em quem a pessoa é e não só no que ela faz. Vamos ver de perto essas 9 qualificações. Primeiro, a base de tudo, a integridade pessoal. Um diácono precisa ser respeitável, sabe? Uma pessoa cuja vida inspira confiança. Precisa ser de uma só palavra, ou seja, o que ele fala, ele cumpre. A palavra dele tem peso. E claro, precisa ter domínio próprio, sem ser controlado por nenhum excesso ou vício. Depois, essa integridade vai para as áreas de finanças e fé. Como eles muitas vezes lidam com os recursos da igreja, é vital que não sejam pessoas apaixonadas por dinheiro. Precisam ser sólidos na fé, com uma vida que bate com aquilo que acreditam. E o caráter precisa ser irrepreensível, ou seja, testado e aprovado pelo tempo. E, por fim, o teste definitivo de liderança que acontece em casa. A integridade de um diácono é provada primeiro na forma como ele lidera a família, na fidelidade à sua esposa e na capacidade de ser um bom guia espiritual para os seus. O lar é sempre o primeiro campo de ministério. Ok, então esse é o caráter. Mas como um caráter assim se manifesta no dia a dia da igreja? Agora a gente sai do quem para entender o quê. A integridade de um diácono prepara ele para uma missão muito concreta, que se divide em 4 grandes áreas. As responsabilidades cobrem a vida da igreja de ponta a ponta. Olha só, na parte administrativa, eles são os guardiões do patrimônio e da ordem. Na evangelização, estão na linha de frente. No cuidado social, são as mãos e os pés da compaixão da igreja. E no apoio pastoral, eles estendem o cuidado, visitando, preparando os sacramentos, acolhendo as pessoas. É um suporte que sustenta toda a comunidade. Mas seria um erro enorme pensar que tudo isso é só uma lista de tarefas administrativas. Por trás de cada ato de serviço prático existe um propósito espiritual muito profundo e poderoso. E aqui a gente chega no coração da coisa toda. Quando os diáconos cuidam da parte prática, eles não estão só resolvendo problemas. Eles estão, na verdade, liberando a liderança espiritual para focar na palavra e na oração. E qual foi o resultado disso lá em Atos? A palavra de Deus se espalhou. O serviço prático alimenta diretamente o crescimento espiritual da igreja. É claro que, como toda função importante, existe o risco de ela ser distorcida. Quando o foco muda do serviço para o poder, quando um diácono começa a se ver como um diretor em vez de um servo, o conflito é inevitável. É a inversão completa do propósito original.
E isso nos leva direto para a lógica invertida do reino de Deus, resumida perfeitamente por Jesus. Essa frase vira de ponta cabeça qualquer ideia de poder que o mundo constrói e mostra o verdadeiro caminho para a grandeza. Então, qual é a grande lição aqui? Que no reino de Deus, servir não é um degrau para baixo. Pelo contrário, é o degrau mais alto da maturidade e da honra. A verdadeira grandeza não se mede pelo título na porta do escritório, mas pela toalha nas mãos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Num mundo que é obcecado por poder, por status, como é que a gente pode redefinir o que é valioso? No fim das contas, o que realmente mede a grandeza de uma vida? A resposta talvez não esteja em quantos nos servem, mas em quanto a alegria a gente encontra em servir.